Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém? Boa noite, você que está na sua casa assistindo a live nesta noite. Amém? Que eu possa ser um instrumento aqui. Apenas isso. Amém. Que não seja eu falando, mas o Espírito Santo de Deus, amém? Porque é Ele que nos dá capacidade, coloca a palavra em nossas bocas. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Por gentileza. Amém. Amém. Então abra sua Bíblia, meus queridos, no livro de Romanos, capítulo 7. Prometo ser breve, porém edificante. Amém? Amém. Romanos 7, versículo 7. Todos aí? Diz assim a palavra do Senhor. Diremos, pois, é a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Versículo 12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? É uma pergunta. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. De maneira que agora já não sou mais eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar com esse texto de Romanos, para poder fazer a introdução sobre a salvação. Amém, irmãos? Amém. Paulo está falando aqui, olha, a lei, ela é imperfeita, a lei é da morte, ele fala de modo nenhum. A lei é perfeita, é boa e é justa, ela é santa. Amém. O problema é que o público ao qual ela é destinada, ele é um povo pecador. E é começa aí, talvez, a grande confusão de muita gente sobre a salvação. Se nós entendermos aqui o que Paulo está falando aqui, está falando assim, gente, a lei é perfeita. Mas nós somos seres humanos falhos e pecadores. E essa soma de lei perfeita com ser humano falho e pecador, o resultado é a morte, a condenação. Então, Paulo estava aqui mostrando para o povo que, gente, vocês têm que entender que só a lei não é o bastante. Porque ela é perfeita, mas nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Precisamos de algo mais. Amém? Porque só ela não era suficiente. Nós, por nossas forças, não poderíamos nos salvar. É isso que Paulo está falando. Olha, porque vocês sabem que o bem está em mim, né? O querer, a vontade de fazer o bem está em mim. Mas eu não faço. Porque a lei que está em mim é a lei da carne, né? Dessa realidade que nós temos hoje, que é uma realidade humana. Nós não somos perfeitos ainda. A Bíblia diz que não há homem que não peque. E se disser que não pecas, a minha verdade não está nele. O que ele está querendo dizer? Que todo mundo é pecador, que todo mundo é falho, que ninguém consegue cumprir a lei 100%. A Bíblia diz também em Romanos que se você tropeçar em um mandamento, é culpado de toda a lei. Então vejam só, irmãos, essa conta não batia. Essa conta não batia. Por quê? Porque a lei é perfeita e nós éramos falhos. E nós somos falhos. Amém? E Jesus Cristo veio com a sua obra redentora, nos resgatar dessa realidade. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos vendidos ao pecado, escravo do pecado. A gente não podia sair dessa condição, porque a lei sempre estava mostrando o quanto nós éramos falhos. Mas o Senhor veio com a sua graça, com um plano de salvação para nos tirar dessa condição. Amém, irmãos? Todos estão entendendo aí? Estávamos condenados, mas agora estamos salvos. Amém? Jesus Cristo fez isso por nós. Abra lá no livro de Efésios, por favor, capítulo 2. E é então, irmãos, que entra a graça de Deus. Amém? É nesse contexto que vem a graça de Deus. Aleluia. Não merecíamos, não podíamos fazer nada por nós mesmos, mas o Senhor fez por nós. Ele pagou o preço por nós. Glória. E isso é graça, amém? É o que a gente vai ler agora em Efésios,
Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, esse texto aqui, embora seja um versículo muito curto, é um versículo muito rico. Amém? Que a gente possa abrir os olhos esta noite e entender o que a palavra de Deus diz. Ele fala assim: porque pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que Paulo está falando aqui? O que ele já falou lá em Romanos: a gente não pode sozinho se salvar. Aleluia. Amém? A gente precisa de um Redentor. Amém? O ser humano precisa de um Redentor. Ele está falando aqui: mas pela graça sois salvos. Ou seja, eu estou dando para vocês algo que vocês não mereciam, mas eu por amor estou dando. Amém. Vocês não podiam fazer sozinhos, agora eu estou fazendo por vocês. Amém? Amém? E Ele nos deu a salvação. Deus nos deu a salvação através do seu Filho. Amém, irmãos? Amém. Ele diz que isso é a graça. Amém? Você consegue entender isso? Você sozinho não podia se salvar. Você não tinha condições de sozinho conseguir a salvação, mas o Senhor deu na cruz a salvação para você. Amém. Ele pagou o preço através do seu Filho, Jesus. Amém? Todos estão entendendo até aqui? E ele diz assim: pelas graças sois salvos, por meio da fé. E esse é outro ponto interessante que eu quero também frisar aqui. Irmãos, não é pelas obras. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É por intermédio da fé. Amém? Então, olha só. Esses dois versículos, obras e fé, elas estão juntos. Amém? Porque eu quero que você entenda esta noite que o objetivo de nós estarmos aqui hoje na terra, andando no reino de Deus, fazendo a obra dele, não é para alcançar a salvação. Entenda isso. Não é para alcançar a salvação, porque a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça. Eu não estou trabalhando para ser salvo. Jesus Cristo já pagou esse preço na cruz por mim. Amém? Você entende isso? É um estado. Eu estou salvo. Diga glória a Deus. Você consegue dizer isso? Eu estou salvo. Porque o Senhor me tirou da lama do pecado e me trouxe para a sua luz. Amém? A graça dele me alcançou. E como é que eu sei, irmãos? Porque você crê nisso. É pela fé. Não é pelas obras. Não é o quanto você trabalhou, o quanto você pregou, ou quantas pessoas você trouxe para a igreja que deve dizer assim: agora tu merece a salvação. Não, não é pelas obras. Alguém tem dúvida disso, irmãos? Não é pelas obras. Tem gente que, infelizmente, tem gente que ainda fica tentando colocar em nossos corações o medo, sabe? Tipo assim: olha, tu tá preparado? O que tu tem feito? Sabe? Tipo assim, tentando nos colocar um medo, pensando assim que a salvação é pelas obras. Não é pelas obras, é pela fé. Amém? Então, irmãos, o que você está querendo dizer? Que quem crê não precisa fazer nada? Não. Não é isso que a Bíblia diz. Eu estou dizendo para você que a salvação é pela graça, não é pelas obras, por intermédio da fé. Amém. Por que, irmãos, Deus ele quer separar essas coisas? Para que ninguém, irmãos, possa chegar lá, olhar assim para si mesmo: caramba, eu fiz tanta coisa, eu mereço muita salvação porque olha só o que eu fiz. Talvez, imagine só o ser humano, irmãos, olhando para suas obras, tudo que ele fez, olhando para o outro que talvez não fez nada tão aparente assim, e a soberba entrando no coração, pensando assim: poxa, eu mereço muito mais do que ele. Imagine só como seria. Quando Deus fala assim: é pela graça, não vem de vós, ele está tirando do ser humano essa soberba, esse orgulho que poderia vir. Olha, não tem nada a ver com vocês, eu estou dando por mim, isso não vem de você. Eu quero só que tu acredite nisso, que eu sou o Redentor. Para que não haja esse tipo de contenda, irmãos. Para que não haja esse sentimento no coração. Você lembra do fariseu que foi orar? Jesus fala assim: foi um fariseu e um publicano orar. O fariseu ia lá e falava assim: Senhor, graças te dou porque eu não sou como este homem pecador, que eu sou servo teu, sou dizimista, sou o jejum, eu oro 3 vezes ao dia. E o publicano, como é que o publicano orava? Ele batia no peito e falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Sabe o que Jesus falou? Este verdadeiramente saiu justificado. O fariseu, por outro lado, você entende isso? Você entende isso? O fariseu estava ali exaltando as suas obras. Não, eu fiz isso, Senhor. Eu fiz isso, eu jejuo, eu orava. Sabe, às vezes tem gente que até hoje ainda ora assim, tentando colocar Deus na parede. Não, Senhor, mas poxa, eu sou teu servo. Senhor, eu sou dizimista fiel. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu tenho que pregar a tua palavra. Eu não aceito isso.
Como se Deus fosse assim, tudo bem, desculpa. Irmãos, entenda uma coisa, não é pelas obras, é pela graça. Você entende isso? A graça está sobre você. Irmãos, a gente está mergulhado na graça de Deus, irmãos, porque a gente não merece. Nós éramos falhos, pecadores, condenados à morte. O Senhor deu a salvação para nós. Aleluia. Então, irmãos, o que você está dizendo? Que eu não preciso fazer nada? Não. Eu estou dizendo para você que você primeiro tem que crer que Ele é Redentor, que Ele é Salvador, que Ele te tirou da lama do pecado e te trouxe para a sua luz. Amém? A partir disso, eu quero que você agora se aprofunde na fé. Porque essa é outra questão, porque a Bíblia diz o quê? Que a fé sem obras, ela é? Então não tem como crer e não fazer nada para o reino. Você entende isso? Se eu creio que Ele é meu Redentor, eu quero servir a Ele. Amém? Não, irmão, eu creio, mas eu não preciso estar na igreja. Será que tu crê realmente? Hoje em dia todo mundo fala que tem Deus no coração, né? Tu vai às vezes falar para alguma pessoa assim, não, porque você precisa de Jesus na sua vida, um exemplo. Eu não falo dessa forma, mas porventura alguém fale dessa forma, direta, assim, sugerindo que a pessoa precisa aceitar Jesus, ela diz assim, não, eu já tenho Jesus no meu coração. Eu creio que Ele é um Salvador. Amém. Se tu crê realmente, por que tu não faz as obras? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é? Eu não estou pedindo para ninguém mudar hoje a sua rotina, para ninguém deixar de acreditar, de deixar de fazer o que você... Não, continue fazendo as obras, irmãos. Eu quero que você entenda que o propósito é outro. Eu por muito tempo na igreja, eu pensava da seguinte forma, quanto mais eu fizer a obra de Deus, mais fácil de eu ser salvo. Eu entendia que era dessa forma. Que eu ia merecer mais ainda a salvação. Mas esse versículo é categórico. Não vem de vós. Não é pelas obras. Eu ficava assim, mas como não é pelas obras? Por quê? Eu ficava, sabe, confuso. E muita gente, talvez, na sua casa hoje, esteja confuso ainda. Se não é pelas obras, é pela fé, por que eu vou fazer as obras? É porque tu crê. É porque Ele já te salvou. É porque Ele tocou no seu coração com o seu Santo Espírito. Ele mudou seu caráter. Ele mudou os seus conceitos, Ele mudou a sua vida. Você hoje é alguém de referência, as pessoas olham para você diferente, porque Ele mudou o seu caráter. E quem foi alcançado pelo Espírito Santo, quer fazer as obras dele. Quem crê nele, quer fazer as obras dele. Eu não consigo entender alguém que crê fielmente no Senhor e não quer fazer nada, irmãos. Porque a fé sem obras ela é morta. Quem diz que crê e não quer fazer nada, na verdade não crê, porque fé morta é inútil. Não existe. Amém? Amém. Amém. Irmãos, vamos seguir. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. A salvação é um estado, amém, irmãos? Aleluia. Nosso objetivo é o céu. Amém? A gente está todo dia fazendo isso porque a gente quer estar lá com Ele. Amém? Olha só. Diz assim, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Paulo está falando? Vocês foram eleitos. Vocês foram separados. Vocês são geração eleita. Paulo não falou assim, olha, talvez, quem sabe, no grande dia, vocês sejam escolhidos. Paulo não está falando isso. Paulo assim, vocês são geração eleita. Porque a gente está fazendo a obra de Deus. Ah, irmão, mas eu sou muito falho, pecador também sou. Todos nós somos. Mas eu quero que você entenda que se você crê que Ele é Senhor e você se entregar, crer e se entregar para o seu reino, irmão, você também vai ser uma geração eleita. Povo santo adquirido, sacerdócio real. Sabe como Paulo cumprimenta no início dos livros? Ele fala assim, eu, apóstolo Paulo, pela vontade de Deus, cumprimento a igreja de fulano de tal, os santos. Já percebeu isso? Os santos. Ele chamava a igreja de santo. E não há problema nenhum nisso. Existe um tabu hoje em dia para alguém pensar assim, não, eu não sou santo, porque eu tenho muita falha. Irmão, se a gente for usar esse critério, porque eu tenho pecado, eu não sou santo, na verdade, ninguém é santo. Porque a Bíblia diz que todo homem peca. Não há um perfeito sequer. Salomão falou isso há muitos tempos atrás e Paulo falou a mesma coisa de novo.
Perdão, nós vemos em João, Jesus falando isso. Não há um perfeito sequer. Amém, Jesus. Então, irmãos, o que a gente deve fazer, irmão? Lute. Persevere. A Bíblia diz que aqueles que perseveram até o fim, estes serão salvos. Mateus capítulo 24. Amém. Irmão, a pessoa que está em Cristo, ela não se conforma. Ela luta todos os dias. Eu errei, eu peço perdão, me levanto e continuo. Amém, irmãos? Eu errei, peço perdão e continuo. Davi foi tido segundo o coração de Deus. E Davi cometeu um pecado que talvez hoje fosse visto pela sociedade como tipo assim, gente, um cara desse não tem Deus nunca na vida dele. Ele matou a mulher, ele matou um soldado dele para ficar com sua esposa. Ele não só fez isso, como ele pegou a carta, escrita assim, olha, mata Urias, põe ele na frente do exército para ele morrer. E ele deu para Urias, Urias, toma, leva lá para o chefe do exército. O cara, Urias, estava levando a sua carta de morte. E Davi fez isso, toma, leva lá para Joabe, o capitão do exército. Leva essa carta para ele. E estava lá na carta. Põe Urias na frente para que morra. Ele deu na mão de Urias. Irmão, é muita maldade, irmãos. É muita maldade. Já parou para pensar nisso? Talvez a gente fale só de Davi como o maior rei de Israel, né? O homem segundo o coração de Deus. Mas foi Davi quem fez isso. É muita frieza, irmão. Não é não? É muita maldade. Tu consegue imaginar alguém que fez isso? O Senhor falando assim, este é segundo o meu coração? E pode, irmão, pode. Talvez você também tenha, talvez já tenha cometido alguma maldade, que você olhe para trás e se arrepende. Meu Deus, como é que eu pude fazer isso? E pode, irmãos. Porque a gente está aqui no mundo, a gente está num mundo falho, um mundo que jaz no maligno. E a gente está numa realidade que é carnal ainda. Não somos perfeitos espirituais. Mas quando vier aquele que é perfeito, aí sim nós seremos glorificados, amém? Mas por enquanto, irmãos, somos sujeitos a falhas. Talvez coisas que assustem muita gente, que possam dizer assim, meu Deus, esse cara não tem Deus na vida dele, não. Mas pode acontecer, irmãos. Mas ainda assim, Davi foi tido segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele foi sincero diante de Deus. Porque ele chegou e falou, Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu senti nada sou. Lava-me com teu sangue. Lava-me com pano de sopa. Ele usava esse termo, né? Deixa-me alvo, branco como a neve. Em outras palavras, ele está dizendo assim, me tira, me purifica dessa sujeira que eu me meti. Um coração sincero, irmãos, agrada ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito. Amém? A humildade antecede a honra, mas Deus abate os soberbos. Estes dois versículos estão lá em Provérbios. Quando você coloca a humildade no seu coração e reconhece que sem Deus você não é nada, que você precisa de um Redentor, o Senhor ouve a sua oração. E Deus não resiste a um coração sincero. Por isso que Davi tinha essa intimidade com Deus, porque ele era sincero, ele não escondia nada, ele falou, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Amém? Amém. Já vou encerrar, irmãos. Amém. Já vou encerrar. Abra lá agora, ainda em Efésios, tá? Eu quero só fazer mais um adendo aqui, um versículo. Porque somos feitura sua. Efésios capítulo 2, no versículo 10, tá? A gente já estava nesse capítulo agora há pouco. Eu quero que um abra aí em Efésios e o outro abra lá em Tiago, capítulo 2. Eu queria que alguém lesse, por gentileza, se for possível. O Tiago primeiro, por favor. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tá, irmão? Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Continue lendo, por gentileza. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Amém? Amém. Tu paraste onde? No? Qual versículo você parou? 13. Era no 14 para começar. Vou ler aqui, ó. Olha, Tiago 2,14 diz assim, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? É uma pergunta. Porque, porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz,
aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mas mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. Olha só, entenda isso. Irmão, é muito rico. A Bíblia ela é perfeita, amém, irmãos? Ela é um ciclo completo. Olha o que ele fala aqui da fé. Ele fala assim, a fé sem obras ela é morta. Não tem proveito nenhum se eu disser que eu creio e eu não quero fazer nada. Ele fala assim, tu tens fé? Eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Porque eu creio que o Senhor me libertou, me tirou do pecado, eu estou servindo a Ele, eu estou fazendo as obras dEle. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E Tiago está falando isso aqui. Se você crê, irmãos, de coração, o desejo de fazer a obra tem que arder no seu coração. Amém. Irmão, se não está ardendo, irmão, olhe para que começa a mudar isso. Mas a salvação é pela graça, não é pelas obras. Amém? Quer um exemplo prático disso, já para encerrar? O ladrão na cruz. Me diga, que obra ele fez para ser salvo? Quantas almas ele evangelizou? Hein? Quantas vezes ele orou por alguém, por um enfermo? Quantas vezes ele foi na casa de alguém fazer uma visita? Quantas vezes ele parou para ler a Bíblia? Talvez ele não tenha feito obra nenhuma. Talvez a vida dele foi uma vida preguiça. Só coisas ruins. Mas naquele último momento, ele olhou para a cruz e ele reconheceu que aquele era o Senhor. Ele creu e foi salvo. Irmãos, qual é o galardão dele? Não sei. Porque a Bíblia diz que nós teremos um galardão. Amém, irmãos? As suas obras, elas não são inúteis. Amém? Você crê e você faz as obras. E o Senhor vai te recompensar por isso. O galardão é uma recompensa, amém? A Bíblia diz que nossas obras serão julgadas. Que passará pelo fogo, né? O que não prestar vai ser queimado, mas o que for genuíno, o que for de coração, o que for para o reino, vai permanecer. E a Bíblia diz que nós teremos uma coroa, amém, irmão? E Deus vai te honrar por tudo que você tem feito. Deus vai te honrar por todas as vezes que você fez algo, talvez ninguém reconheceu, talvez ninguém viu, mas o Senhor tem visto. Deus vai te recompensar por todas as vezes que você se dedicou, talvez horas na sua casa, por um propósito do reino, e talvez ninguém viu. Talvez o pastor não tenha visto, talvez a sua liderança não viu, mas o Senhor está vendo. Amém, talvez ninguém tenha visto o quanto você tem jejuado, o quanto você tem orado, o quanto você tem dado testemunho no seu trabalho, na sua casa, na sua família, o quanto você tem sido alguém idôneo, limpo, que Deus se agrada. Talvez a igreja não veja você assim ainda, mas o Senhor está vendo. Amém. E o Senhor vai recompensar cada um. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentirem, vos perseguirem. É o que ele fala no Sermão da Montanha. Porque assim como perseguiram os profetas, também vos perseguirão por guardar o meu evangelho. Mas tem de bom ânimo, não se preocupe, porque grande é o vosso galardão. É grande, irmão. Vale a pena. Vale a pena. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Então eu vou convidar o irmão Ronaldo para dar continuidade aqui. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.